Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a Europa do século XIX, nós vamos falar sobre nacionalismo, imperialismo e sobre as teorias sociais existentes no século XIX na Europa. Esta é uma aula para a semana 3 do PET 4 do 8º ano de História. Preste bastante atenção, nós vamos dar informações importantes para que você realize bem as atividades desta semana. Primeira coisa, o que nós vamos ter de muito importante que aconteceu aí ao fim do século XVIII, que nós estudamos lá no começo do ano. Justamente, primeira coisa, o aparecimento do iluminismo, das ideias iluministas. Segunda coisa, a Revolução Francesa. E terceira coisa, o período napoleônico. Então, nós vamos ter os desdobramentos daquilo que foram as revoluções inspiradas no iluminismo, principalmente a Revolução Francesa, que vai culminar aí com a ascensão de Napoleão na França. Só que o que vai acontecer? O Napoleão ele cairá em 1815. Então, ele será derrotado e, nesse sentido de derrota de Napoleão, vai ter um movimento aí reacionário das monarquias europeias. E, nesse sentido, vai acontecer um congresso chamado Congresso de Viena, né, que vão envolver aí Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria. E aí vão reestabelecer esta ordem monárquica. Essa é uma reunião aí conservadora, buscando aí reestabelecer as ordens no sentido aí de fazer emergir novamente monarquias, né? Fortalecer novamente as monarquias tradicionais aí da Europa, ok? E aí o que vai acontecer? Eles vão unir-se sob dois princípios. O primeiro, o princípio da legitimidade. Isso aí legitimava a volta ao poder das famílias que reinavam antes de 1789, ou seja, dos países aí que eram monarquias antes de 1789. E, segundo esses pensamentos, eles deveriam reinar nesse sentido, porque essa é a teoria da legitimidade. E um outro princípio, que é o princípio do equilíbrio europeu, que defendia o equilíbrio entre as grandes potências para evitar que uma nação dominasse sobre as outras. Ok? O que vai acontecer? Nesse congresso serão redefinidas fronteiras. Então, o mapa geográfico aí da Europa vai mudar nesse sentido. Vão se definir fronteiras de países europeus, e isso sem considerar muito aspectos aí culturais, sem considerar muito situações em que pudessem ocorrer conflitos. Então, há esse aspecto. Um outro aspecto bastante importante do Congresso de Viena é a formação da Santa Aliança, que foi justamente um pacto militar para que se evitassem revoluções de cunho burguês e republicano na Europa. Então, a aristocracia ela queria resistir de algum modo a qualquer tipo de tentativa revolucionária no sentido de uma revolução burguesa, de uma revolução liberal e republicana na Europa. Só que o que vai acontecer? Com a interferência desses países nas independências da América Latina, essa Santa Aliança ela vai começar a desgastar-se, justamente por causa do grande interesse que a Inglaterra tinha das independências da América Latina, inclusive na independência do Brasil.
justamente a Inglaterra, o país mais industrializado, né, e o país pioneiro na industrialização, ele tinha grande interesse de conquistar aí mercado consumidor, ok? Então era de interesse dos ingleses que acontecessem independências por toda a América Latina e, inclusive, o grande apoio dos ingleses foi por esse motivo, né, em relação às independências da América Latina. Okay? O que vai acontecer? Essa primeira metade do século XIX, ela vai ser marcada por períodos revolucionários. Ela vai ser marcada aí por situações revolucionárias, e o cume dessa questão revolucionária é aquilo que vai se chamar Primavera dos Povos. É interessante que vocês observem que a imagem que eu coloquei, inclusive na capa, no primeiro slide, é uma imagem que demonstra isso, essa Primavera dos Povos. Então, vocês vão vendo que nacionalidades, ou seja, bandeiras nacionais, estão erguidas e uma multidão que caminha, né, para o progresso, de algum modo. Então, o que vai acontecer? Em 1848 vai ser o auge, vai ser o apogeu dessa revolução, vai ser o acontecimento decisivo desses movimentos revolucionários que vão dar origem a uma ordem, né, que vão consolidar uma ordem liberal e burguesa, e a expansão dos interesses econômicos e industriais europeus. E aí, o Pet trouxe esse trecho aí de um livro do Eric Hobsbawm, que é bastante importante, é bastante interessante. Houve 3 ondas revolucionárias principais no mundo ocidental entre 1815 e 1848. A primeira ocorreu entre 1820 e 1824 e teve a Espanha, Nápoles e Grécia como centros. Fora a grega, todas essas insurreições, foram sufocadas. Então, foram momentos aí em que essas insurreições, essas revoltas, elas não tiveram sucesso, com exceção à Grécia. A segunda onda revolucionária ocorreu entre 1829 e 1834. Afetou toda a Europa, a oeste da Rússia e o continente norte-americano. E aqui nós vamos ter essa onda essa onda é mais séria que a primeira e marcou a derrota definitiva dos aristocratas pelo poder burguês na Europa Ocidental. Okay? Então, isso aqui marca a derrota das monarquias, dos aristocratas. Então, nós vamos ter aqui um poder burguês cada vez mais forte, essa classe social da burguesia cada vez mais forte. A terceira e maior onda revolucionária ocorreu em 1848. Quase simultaneamente, a revolução explodiu e venceu temporariamente na França, em toda a Itália, nos estados alemães e na maior parte do Império dos Habsburgos e na Suíça. Okay? Então, vários países da Europa começam um movimento aí de revolução, de queda das aristocracias, de queda das monarquias, os poderes aí tradicionais na Europa naquela época. Então, nós vamos ver o triunfo das ideias burguesas, das ideias liberais nesse sentido, o que vai dar início a uma ordem liberal e capitalista que vai desenrolar os processos que nós vamos citar aqui daqui para frente, ok? E a primeira coisa que nós vamos ver é que com essa Primavera dos Povos nós vamos ter
as formações de uma ideia de Estado nacional, de uma ideia aí de nacionalismo. Então, vai ocorrer aí a unificação da Itália e também a unificação da Alemanha, e também isso aí também vai ocorrer aí a questão de estados liberais que vão favorecer um ideal nacionalista. Então, o que é o nacionalismo? É um sentimento de pertencimento a uma cultura, a uma língua, a uma região, a um povo, a uma raça específica. Então, esse sentimento forte, arraigado aí, ele vai surgir como uma ideologia bastante forte no fim do século XIX e vai ajudar a forjar uma ideia de cidadania em oposição à ideia de súditos, né? em oposição à ideia de que a ideia monarquia da existência de súditos. Então, sujeitos às vontades dos monarcas. Então, nós vamos ter esse conceito aí de cidadania substituindo a questão dos súditos dentro deste contexto nacionalista. Outra situação que nós vamos observar é justamente por causa da questão da industrialização, justamente a questão do imperialismo. As imagens que nós colocamos, elas falam, observem aí que há um homem que está com um pé lá no norte da África e um pé lá no sul da África, e ele estende uma linha de um pé ao outro. Este homem, ele está com vestes aí militares, ele está armado, ele está em cima aí do continente africano. E quem é este homem? É um homem que se chama, essa representação, né, essa charge, ela diz de um homem chamado Cecil Rhodes. Quem é este homem? Ele seria um homem responsável pela criação de uma linha férrea que ligaria o norte da África à África do Sul. Ok? E aí o que vai acontecer? Essa é a expressão do imperialismo, essa é a expressão máxima do imperialismo nesse sentido. É importante nós sabermos que o Cecil Rhodes é alguém ligado aí ao Império Inglês, né, ao Império Britânico. Então, o que é exatamente o imperialismo? É justamente uma questão de domínio de outros territórios por parte das potências europeias, a princípio, e depois de Estados Unidos e Japão, sobre territórios, principalmente na África e na Ásia. Há também Oceania, enfim, mas principalmente na África e na Ásia, como vocês veem na charge. Por que isso aconteceu? Justamente impulsionado pela questão da industrialização. Eu sempre gosto nas aulas sobre esse assunto, de dar exemplos. Imagine que você tem uma tecnologia que produz, vamos fazer brigadeiros, né? Você consegue fazer 100 brigadeiros por dia e vendê-los. De repente, você compra uma máquina que te auxiliará e você consegue fazer 1000 brigadeiros por dia. O que vai acontecer com isso? Primeira coisa, você vai necessitar de mais matéria-prima. Se você quer produzir mais, você precisa de mais matéria-prima. Outra coisa, você precisa produzir para vender. A mercadoria não pode ficar parada, senão é prejuízo. Então, você precisa de mercado consumidor. Então, basicamente, o que estava acontecendo nesse momento de imperialismo na Europa? Justamente a questão do avanço da industrialização e de uma segunda revolução industrial. Então,
aquilo que a indústria fazia, ela vai conseguir ser mais eficiente ainda. Então, ocorrerá esse avanço na segunda revolução industrial, esse avanço do capitalismo, ao mesmo tempo, que vai motivar essa questão imperialista, que é a questão de uma nova colonização, de colonizar países, de colonizar territórios, de conquistar territórios em busca, primeiro, de matéria-prima barata, segundo, de mercado consumidor. Ok? Cumpre dizer que esse processo ele foi bastante violento, trouxeram aí várias situações que, no mínimo, assim, muito difíceis principalmente para a África, né? Então, foi um processo desumano de aculturação, de violência, de morte, de doenças, inclusive, levadas pelos europeus. Então, é uma situação desumana de domínio sobre populações. Essa questão ela trará consequências ainda para o presente. Isso é matéria da geografia. Provavelmente, ou vocês vão estudar, ou já estudaram sobre isso dentro da geografia, mas é importante nós observarmos que é um fato histórico, que é um movimento histórico nesse momento, nesse caso. Então, haverá uma base ideológica para isso, que é o darwinismo social, ou seja, a ideia de que os povos europeus são povos civilizados e mais avançados que os outros, e isso daria a esses povos, a essa raça superior, um direito de domínio sobre todas as outras populações, sobre todos os outros povos, para civilizá-los, para levá-los, né, ao capitalismo enfim, à cultura ocidental, né, que o mundo ocidental era um mundo civilizado de fato, enfim. Esse processo ele desencadeou vários problemas do século XX. Primeira Guerra Mundial, aparecimento aí de ideias como o nazismo, como o fascismo, tudo isso está ligado a esse processo de luta imperialista. Né? É difícil, que às vezes os materiais trazem aí, que a história é meio que como 2 e 2 são 4, né? Então a gente vai estudar a história da Primeira Guerra Mundial, a gente coloca lá causas, como se a história fosse uma ciência natural. Enfim, nós precisamos mudar um pouco a linguagem no momento em que a gente explica processos históricos, porque às vezes fica parecendo uma questão matemática os acontecimentos na história, mas nós precisamos trazer aí de uma forma mais abrir um pouco mais a discussão, abrir um pouco mais ao fato de que as coisas estão interligadas umas às outras e que não necessariamente uma coisa causa a outra. Mas o imperialismo ele está muito ligado à questão da Primeira Guerra Mundial. Essas disputas imperialistas elas vão ser importantes para a Primeira Guerra Mundial, para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E dentro desse imperialismo nós vamos ter a partilha da África. O que vai acontecer? Justamente a Conferência de Berlim. Então, nós vamos ter aí a solidificação dos estados italianos e alemão, que vai fazer com que ocorra a Conferência de Berlim. Esses representantes das várias nações europeias dividiram os territórios, nessa reunião, da África. Mais uma vez, sem considerar características culturais e tribais, sociais,
daquele local, o que acabou trazendo aí vários problemas locais, inclusive aí de guerras civis, em situações que populações que estavam ali submetidas aos europeus, que naturalmente faziam parte de etnias e que estavam, inclusive, em guerra de algum modo, que eram antagônicas umas às outras, foram colocadas no mesmo território sem que fosse considerado esses antagonismos. Mais uma vez eu digo, houveram consequências graves desse período do imperialismo, e são consequências graves que refletem ainda hoje no continente africano, ok? Inclusive essa ideia, uma ideia preconceituosa que a gente tem da África, no sentido que nós observamos a África e imaginamos a África como algo uniforme. Às vezes, ou você pensa em algo muito ruim, de fome, de miséria, ou você pensa das florestas e tal, ou da savana. Então, essa coisa muito generalizante, né? Essa ideia generalizante que a gente tem da África é uma ideia que nós temos por causa justamente da influência cultural que nós temos, né? A imagem que nós temos é mais ou menos a imagem que a Europa tinha da África, e isso precisa ser problematizado também, né? Então, a Conferência de Berlim foi isso, foi a divisão do continente africano entre as grandes potências da Europa. É importante nós falarmos que houveram aí resistências. Por exemplo, a Itália. A Itália, ela foi um país que sofreu uma derrota para a Etiópia. Foi a primeira grande potência europeia a perder para um governo africano em questão no contexto imperialista. Isso trará implicações importantes, inclusive para o surgimento do fascismo. Ok? Um outro aspecto bastante importante do século XIX é o surgimento de propostas socialistas, de propostas de sociedades baseadas no uso comum dos meios de produção enfim, na igualdade entre as pessoas, na igualdade econômica entre as pessoas. O que acontece? A princípio, nós vamos ter alguns idealizadores de uma ordem social que vai entender que o sistema liberal ele vai evoluir gradativamente e, num determinado momento, os burgueses vão redistribuir as riquezas, formando aí sociedades justas e igualitárias. Que tipo de socialismo é esse? É o socialismo utópico. Então, as coisas aconteceriam aí de uma forma, vou usar uma palavra um tanto quanto, talvez não conhecida no vocabulário de vocês, um tanto quanto teleológicas, ou seja, vai acontecer um processo natural. Então, é natural que as sociedades vão evoluir para uma forma mais igualitária. Esta era a ideia dos socialistas utópicos. Por sua vez, e principalmente defendidos pelo Karl Marx, aí ó, chegou a parte que o professor de história vai ser chamado de comunista. Numa aula do 9º ano aí, eu já fui, já teve comentário aí pedindo para eu falar sobre as mortes que o comunismo causou, enfim, como se eu defendesse ditadura aqui no canal, né? Mas, enfim, aqui vai a parte que os professores das ciências humanas são mais atacados, né? Que é falar do Karl Marx, o nosso querido Carlos Márcio aí. Mas, enfim, o que vai acontecer? Para o Karl Marx, sem a imposição pela classe operária de uma sociedade justa e igualitária, e
e a distribuição coletiva das riquezas e do controle do Estado operário dos meios de produção, a burguesia capitalista jamais iria distribuir suas riquezas de forma espontânea. Ok? Lembre-se disso, né? Para Karl Marx, ele é o defensor do socialismo científico. Então, para ele, sem a imposição pela classe operária de uma sociedade justa e igualitária, coletiva, enfim, nós vamos observar isso. Sem essa imposição da classe operária sobre, né, de forma revolucionária, sobre a questão, né, burguesa, sem uma tomada do poder pela classe operária, não existiria aí um socialismo, não existiria uma sociedade justa e igualitária desejada aí pelos socialistas. Ok? Marx vai influenciar aí um acontecimento muito importante para a história do século XX, que é justamente a Revolução Russa, e posteriormente outras revoluções vão acontecer, coisa que é assunto para o 9º ano. Vocês vão ter aí no 9º ano, mas se quiser dar uma conferida aí nos vídeos, já tem vídeo aí sobre essas revoluções, em que eu pelo menos falo sobre essas revoluções de alguma forma no século XX. Ok? Vamos para as atividades. Na número 1, vocês vão ler esse texto com atenção e vão identificar a classe intermediária e os seus objetivos políticos. Que classe é essa? Ok? Na número 2, vocês vão definir os princípios de legitimidade e de equilíbrio europeu que estavam presentes aí no Congresso de Viena. Na número 3, vocês vão definir o que é nacionalismo. Na número 4, o que foi a Conferência de Berlim. E, por fim, na número 5, vocês vão diferenciar socialismo utópico de socialismo científico. Ok? Bons estudos, boa semana, Deus abençoe você, até a próxima aula.